paz de Deus, irmãos, a paz de Deus, irmãs, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a irmã Tânia. Uma boa tarde, uma boa noite, na hora que você vai ver esse vídeo, um bom dia. Deus venha abençoar a cada um que está aqui, o querido ouvinte, o irmão, a irmã. Amém? O Senhor me pede para entrar, para trazer uma palavra, uma oração, um conselho da parte do nosso Senhor, do nosso Deus. Amém? Então, mais que rápido, irmãos, é uma palavra direcionada, uma palavra dentro do propósito. E às 3 da manhã, irmãos, hoje, né? Porque já estamos no dia 31, na madrugada do dia 31, né? Então, isso que é sábado para domingo, madrugada do dia 31, às 3 horas da manhã eu entro em oração e a irmã Tânia vai entregar uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração e às 3 da manhã encerra este propósito, né? De o Senhor fazer algo, mas continuará o canal com evangelização, com propósito, com palavra, com ensinamentos, amém? Com toda a direção do Espírito Santo de Deus, com toda a força de Deus e a direção do Santo Espírito. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. O Senhor tem colocado no meu coração de ainda orar essa madrugada, e o Senhor ele vai dando as coordenadas em relação à palavra, o direcionamento, e durante todo o ano nós teremos um canal de evangelização, um canal de adoração, um canal para servir a Deus. Sempre, irmãos, sempre, irmã, sempre, querido ouvinte, este canal é um canal para servir a Deus, para aprender a servir a Deus. Amém? Então, vamos fazer uma oração. E assim, nós vamos já entrar na palavra. Inclusive, irmãos, hoje eu fui no culto, né? Hoje é sábado, tem culto onde eu congrego. E confesso aos irmãos que foi um culto diferenciadíssimo, irmãos. Diferenciadíssimo, assim, sabe? Sempre eu sou visitada pelo Senhor, sempre o culto é uma bênção, porque aonde Deus está, algo sempre acontece. Onde o Senhor Jesus está, algo acontece. Mas hoje foi um culto de um divisor de águas mesmo, sabe? Foi lido a passagem da multiplicação de pães e de peixe, dos 5 pães e dos 2 peixinhos, né? E ali foi ministrada a palavra através do ancião. E naquele momento o Senhor começou a nos visitar, toda a irmandade, naquela comunhão muito forte. E o Senhor repartia o pão ali entre nós e os peixinhos, um pedacinho de pão, um pedacinho de peixinho. Mas era um pão, partir de um pão e um partir de um peixe, espiritualmente dizendo. E ali a igreja ela foi visitada e o poder de Deus, a glória de Deus encheu ali aquele ministério, aquela casa de oração. E o Senhor me deu a graça de chegar um pouco antes, né? Porque às vezes eu chego bem em cima da hora, mas o Senhor me deu a graça de chegar cedo no ministério, chegar cedo na casa de oração. E ali eu já fiquei na comunhão, em oração, uns bons minutos. E foi um culto, irmãos, que, sabe assim, como se fosse, com certeza, como se fosse uma confirmação, uma afirmação que 2024 terá mudanças. Por isso que eu falo, é um ano, é um mover que o Espírito Santo está fazendo
de mudanças. Mudança total. Amém? Então vamos fazer uma oração e eu já vou entrar na palavra. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, unidos, Pai, num só propósito, numa só, Senhor, numa só vontade, Pai, de te servir, de te adorar, em espírito e em verdade, Senhor. E já te pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados cometidos, Pai, na sua presença. Te agradecer, Senhor, por ter me chamado por essa graça, que és tu, Senhor Jesus, a pedra de esquina que os edificadores a rejeitaram, Pai. E sobre essa pedra tu edificou a tua igreja, Pai. Também, Senhor, agradeço por ter me chamado, por ter me prometido, Pai, a coroa da vida eterna, se eu permanecer uma filha firme, forte e fiel até o fim, Senhor Jesus. Todos aqui, Senhor, que vier, Pai, a ver este culto, a ver este vídeo, Pai, este culto aberto, Senhor, no nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que todos, Pai, tenham a vontade, Senhor, de te conhecer mais, de saber, Pai, se aprofundar nas Escrituras e na sua própria presença, Senhor, no seu próprio amor, Pai, na sua essência, que és tu, Senhor Jesus. Que haja milagres, que haja transformações, que haja, Senhor, quebras de cadeados, que os cadeados, Senhor, que estão enferrujados, como o Senhor tem me mostrado, Pai, fechados, as portas fechadas, que elas venham abrir, que os cadeados, Senhor, venham se abrir, que os ferrolhos, Pai, como o Senhor tem me mostrado, os muros, Senhor, de bronze, que eles sejam despedaçados, Pai, toda e qualquer muralha, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E eu profetizo, eu declaro a porta aberta, a muralha derrubada e o cadeado também aberto, Senhor, espiritualmente falando, Pai. E que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do seu nome. Todo aquele que bate a sua porta, a porta se abre. Todo aquele que pede, Senhor, em ti recebe. Todo aquele que procura, Senhor, encontra em ti. Senhor, tudo que eu liguei na terra seja ligado no céu, tudo para a honra e glória do seu nome. Eu lhe suplico, Pai, em nome de Jesus, não por merecimento, Senhor, mas pela sua caridade, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Senhor, e grandeza, pois sou pó, Senhor, sou cinza, sou vaso de barro na mão do oleiro. Tudo para a honra e glória do seu nome, e que seja feita a sua vontade, mediante a sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos começar aqui, irmãos, assim, bem rapidinho, né? Cantando o hino. E nós vamos cantar o hino número 5, irmãos, que eu também não conhecia e hoje foi pedido, né? Foi entoado ali entre os irmãos, ali no meu ministério onde eu congrego. E o hino 5 tem o nome A Rocha Celestial. Que o Senhor Jesus venha ser a minha e a sua rocha. A rocha celestial. Que venhamos ter a inteligência, temos a sabedoria de construirmos a nossa casa na rocha. Porque quando construirmos a nossa casa na rocha, principalmente na rocha celestial, que são coisas do céu, totalmente, elas não se corrompem, elas não se quebram. E quando nós fazemos a nossa casa na rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for, irmão e querido ouvinte. Não se desfaz, não quebra. Pode balançar, mas ela não quebra, ela não se desfaz, porque está alicerçada na rocha. Não venhamos alicerçar as nossas casas, os nossos corações, sobre um alicerce que é movediço, né? Uma areia movediça, que com o vento, com o mal, com as tempestades, pode se afundar e não conseguir mais levantar. Amém? Então vamos cantar esse hino 5. Os irmãos me perdoem, porque o servo que ora, o servo que busca Deus, ele sente uma pressão espiritual.
O Senhor, Ele dá todo o alicerce, o Senhor, Ele dá todo o suporte. Mas quando é batalhas decisivas, situações decisivas, eu sou um ser humano, né, irmãos? Eu não sou uma super crente, eu sou uma mulher que busca Deus, sou uma mulher que confia em Deus, mas nós sentimos um impacto e nós vamos repreender, eu vou repreender esse impacto espiritual em nome de Jesus e vou declarar aqui a vitória e a liberdade de adorar, a liberdade de louvar, a liberdade de proclamar a palavra de Deus e que ela seja direcionada aos corações certos, às pessoas certas. Senhor, traz as pessoas certas, Pai, aos corações certos, aos endereços certos, essa palavra, amém? E toda barreira espiritual, toda a nuvem, todas as barreiras, todos os muros são derrubados aqui, eu derrubo na autoridade do nome de Jesus. Pessoas, às vezes o irmão, acredite que o irmão ou a irmã vai entender, mas pessoas que não conhecem o Evangelho, às vezes não entendem o que é uma barreira espiritual, o que é uma porta fechada, sabe? Uma porta que você não enxerga, mas ela está ali, fechada, trancada. São portas que precisam ser abertas em nossas vidas e a gente não toma uma decisão para abri-las. Nós não sabemos o que fazer, acha que tudo o que está acontecendo é normal, acha que é o caminho. Não, o Senhor tem mais. O Senhor tem mais para mim e para ti. Hoje eu derrubo na autoridade que o Senhor tem me dado, no nome de Jesus, toda barreira, todas as escamas, que venhamos enxergar o que Deus tem para nós nesta noite. Amém? Então vamos lá cantar o hino 5, glórias a Deus. Glória a Deus, deixa eu aumentar um pouquinho, que eu não conheço a letra, então eu vou aumentar um pouquinho para ver se eu acompanho. Amém, irmãos? Vamos cantar, o Senhor pediu, e assim nós fazemos. O varão que já celestial é Cristo, Filho de Deus, fundamento eterno dos céus. Eu não sei que estrofe que está. Glória a Deus. Com grande fulgor, a rocha está, firmeza terão no Senhor. A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eterno. Quem buscou o reino do céu. Glória a Deus. Vamos parando aqui, irmãos, porque aqui esse hino que eu coloquei no ensaio, então eu acredito que eles vão soletrar, né? Cantar várias vezes as estrofes. Então eu vou cantar aqui, vou aqui ler novamente a última estrofe, que diz assim, ó: as tempestades e os ventos virão. Como eu estava falando dos ventos, né? A todos com grande furor. Às vezes aí com grande furor, sabe? A tempestade que você nem sente, né? Tem tempestade espiritual que a gente nem sente, mas ela tá ali, viu?
Mas os que sobre a rocha estão, firmeza terão no Senhor. Então, que tenhamos firmeza no Senhor hoje. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos mais que rápido para a palavra. E o Senhor pede para mim voltar numa palavra que, inclusive, eu já preguei, eu já falei a respeito, que é Mateus 13. Mateus não, irmãos, desculpa. Marcos 13. Que fala o que? Marcos 13, que eu disse que era evangelização. Não foi nesse culto anterior, foi antes desse culto. Marcos 13 fala sobre o princípio das dores. Para mim dar uma repassada, né, irmãos? Vamos dar uma repassada sobre Marcos 13. O princípio das dores, ó. Eu vou dar uma resumidinha, né? E saindo ele do templo, né, o Senhor Jesus, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras que edifícios. Olha que pedras e que edifícios. E respondendo o Senhor Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntavam em particular: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de tremores, né, de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio das dores. Mas olhai vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, serei açoitados, serei apresentados ante governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirdes para vós entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará a morte do irmão, e o pai e o filho levantar-se-ão filhos contra pais e farão morrer, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Glórias a Deus. Então aqui, irmãos, está falando aqui, né, dos primeiros versículos, do 1 a 13 de Marcos, né, Novo Testamento, está falando sobre o princípio das dores, os sinais, né, irmãos, quando ouvires de guerras, de rumores, né, não perturbeis, né, não ficar espantados, porque há de acontecer, mas ainda não é o fim. Amém? Também fala para a gente não se enganar. Se o anticristo vir dizendo que é Cristo, que veio em nome do Senhor Jesus, não nos enganeis, porque Jesus Cristo ele não vem mais na terra, ele vem nas nuvens nos buscar. Lá quem desce são os anjos para pegar a igreja, né, o grande ajuntamento de irmãos que estão preparados e assim subirmos. Amém? O que mais que fala aqui, ó? O sermão profético, né? A grande tribulação. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar, quem lê, que entenda, né? Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no telhado, que não desça para a casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. O que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque daqueles dias haverá uma aflição,
qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui Cristo, eu ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vedes, eis que, de antemão, vos tenho dito tudo. Como faleis, irmãos, do anticristo. Ai, meu pé. Do anticristo, irmãos. De virem homens dizendo que em nome de Jesus, que é o Senhor Jesus que veio buscar a igreja. O Senhor Jesus, ele não põe os pés mais na terra. Ele vai vir no máximo nas nuvens. E que nós venhamos nos preparar para esse dia e não ficarmos na tribulação. O Senhor pede, irmãos, para mim dizer sobre isso. Não queira você ficar na tribulação. Não queira você pagar para ver. Não espere a tribulação. Aceite o Senhor Jesus e viva, reina com Ele agora. Ainda que nós venhamos a nos submeter a algumas coisas, a se desviar do mal, a deixar algumas coisas, nós teremos a recompensa, que é a salvação eterna. Amém, irmãos? E ainda continua aqui, a vigilância. Nós temos que vigiar. Mas aquele dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, somente o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo ou se é pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a vós todos, vigiai. Então, irmãos, aqui fala a respeito de você não ficar disperso. Todos os dias temos que buscar a salvação eterna. Todos os dias, irmãos, todos os dias nós temos que querer a salvação eterna e nos preparar como se hoje fosse o último dia. Amém? É isso que o Senhor fala. Vigia. O Senhor pediu para mim voltar nessa palavra. Vigia. Não se engane com os anticristos, porque Jesus não vem mais na terra. Não se engane, não é ainda o final. Muitos sinais ainda tem que ser a vinda do Filho do Homem, né? O sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E essas verão o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando lá no seu ramo se toma tenro e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando verdes suceder essas coisas, sabeis que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Então, quando você ver os sinais acontecendo, sabe que já está próximo. Mas nós temos que nos preparar todos os dias, independente dos sinais. Amém? Então, eu vou dizer aqui também, para nós vigiarmos, né? Com força, viu, irmãos? O Senhor fala para nós vigiarmos com força. O Senhor também fala ali em 1 Crônicas
15. Primeira Crônicas 15, ó. Fala da Arca do Concerto. Que haja concerto. Amém. O Senhor continua batendo nessa tecla. Vigia, busque a Deus, busque os sinais, porque Deus, Ele quer completar a obra. Obedeça ao Senhor. Faça o que o Senhor pede. O Senhor pede algo. O Senhor tem dado uma direção. E Mantânia não tem uma direção. Peça a Deus. E Ele vos dará o sinal. Faça concertos com Deus, com pessoas. Vigia. O Senhor fala por essa palavra. Vigia. O Senhor, Ele vai vir. Jesus vai vir. Aquele que não estiver pronto não vai subir. Ame a Deus. Ame as coisas de Deus. Renuncie. Renuncie o que não agrada a Deus. Amém? Vamos lá para 2 Reis. Uma palavra bem corrida, viu, irmãos? Direcionada, mas corrida. 2 Reis, capítulo 2. Versículo 8, ó. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e aferiu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos a seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Porque Elias ia subir, irmãos. O Senhor já tinha avisado que Elias ia ser arrebatado, Elias, ele não provou da morte, o profeta Elias. O profeta Elias, ele está no livro de 2 Reis. Fala sobre Elias. E ele foi levado sobre um carro de fogo. Ele foi arrebatado, transladado, não foi arrebatado, transladado. E nisso, ele tinha um amigo dele, que também era um profeta, aprendendo com Elias, era Eliseu. E Eliseu queria ser como Elias. E ainda pediu mais, assim, para Elias. Porque Elias ainda perguntou aqui, como eu estava lendo: o que queres que eu te faça? Elias perguntou para Eliseu: antes que eu suma, antes que eu vá embora. E Eliseu falou assim para Elias: eu quero unção dobrada do que você tem. Aí Elias disse assim para ele: o que me pedes é muito difícil, mas que seja feita a sua petição. Quando eu sumir, se me veres sumindo, terás o que você quer. Quer ver? Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passados, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Recebe, em nome de Jesus. Eu e você. Unção dobrada do Espírito Santo. Irmã Tânia, não tenho nem um pouquinho. Receba, em nome de Jesus. Chorei de raça, de classe, deixou de raça. Receba o Espírito Santo de Deus. Ele vai te guiar. Não seja coração fechado. Eu tenho falado aqui, o Senhor tem mostrado de coração fechado, de cadeado. Abra o coração a Deus. Abra, receba o Espírito Santo de Deus, como foi falado no outro culto anterior. Saulo, ele perseguia os cristãos, mas de repente, Jesus chegou na vida dele e mudou a vida dele. E ele foi cheio do Espírito Santo. E ele quis ser batizado em nome do Senhor Jesus. Ouça a voz de Deus. Abra o coração para ser cheio do Espírito Santo, para ser uma mulher diferenciada, para ser um homem diferenciado através do poder da palavra, da direção. Amém? Glórias a Deus.
E ele disse assim, né, porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura me pedistes, disse Elias, né? Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém senão não se fará. E Eliseu viu Elias subindo no carro de fogo. Então, como foi falado, combinado, Elias falou para Eliseu, se você me ver sumindo, que seja a tua petição feita. Agora, se você não me vê subindo no carro de fogo, e Eliseu viu, e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Então, Eliseu entendeu que ele ia ter a unção dobrada. Eu venho pedir a Deus unção dobrada para continuar lutando, para continuar acreditando, guerreando, em oração, em perseverança, em todas as áreas das nossas vidas, no propósito, na promessa, em nome de Jesus. Amém? Então, Eliseu pediu a porção dobrada. E Elias teve direcionamento ali. Às vezes a gente acha que a gente fala as coisas da gente, não. Tudo é preparação de Deus. Que eu venha receber unção dobrada. Que o irmão, a irmã venha receber unção dobrada. Para continuar caminhando. Hoje foi a palavra falou disso. Uma porção a mais. Para continuar caminhando. Para continuar guerreando. Para chegar até o fim. Nós não lemos aqui o hino para ir até o fim. Foi ontem, né, que nós vimos esse hino. Amém? Então, nós fechamos aqui, ó. Com 2 Crônicas 30. E tudo por essa palavra, viu, irmãos? Deus vai fazer a obra, né, o concerto, vai ser com alegria, com êxodo, né, como está escrito lá em 1 Crônicas 15, um concerto, e houve festa. Por quê? Porque eles carregavam a arca do concerto. Os levitas, os sacerdotes se santificaram, tiveram que se santificar. Que eu e você hoje venhamos se santificar. Por quê? Por quê, irmã Dani? Porque Deus, Ele é santo. Amém? Então vamos aqui para 2 Crônicas 30. Deixa eu só ler aqui, ó. Fala de festa, para celebrarem a Páscoa. Celebrar. Aí teve aqui um problema, porque eles não se santificavam, né? Não puderam celebrar, porque não tinham se santificado. Que eu e você hoje venhamos se santificar, fechar todas as brechas e entrar no caminho que Deus quer. Para quê? Para as coisas começarem a andar. Amém? Pelo poder dessa palavra. Vamos tirar tudo o que impede, irmãos. Tudo, ouvinte, tudo aquilo que impede da promessa, das coisas andarem, vamos tirar de nossas vidas. Como, irmã Tânia? Como? Aprendendo a palavra, lendo a palavra, estando na casa de oração, buscando a Deus. Amém? Cachorro. Ainda que você não se sinta purificado, ainda que a irmã, que o irmão, que o querido ouvinte não se sinta purificado, busque a Deus e o Senhor te dará a vitória. Amém? E Isaías 11, para fechar.
que também já foi lido. Glórias a Deus, aleluias. Isaías 11, que diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e as suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito do conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Aí depois aqui a gente vai ler o 9, de Isaías 11. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Venhamos nos encher do Espírito Santo de Deus, da santidade. Amém? Venhamos buscar a Deus com o coração contrito, com o coração aberto, e tudo ficará no seu devido lugar. Amém? Até aqui, irmãos, eu entreguei a sua palavra, Senhor Jesus. Fazemos uma oração e entregamos o final do vídeo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, Shurian de Ras, de Clas, de Show de Ras, Pai. Entreguei a sua palavra, mediante, Senhor, a guia do Espírito Santo, Pai, mediante, Pai, a tua vontade, a tua força, Pai, a tua soberana vontade, Senhor Jesus. Que cada coração, Pai, essa palavra simples, Senhor, mas a tua palavra, ela é viva e eficaz, Senhor. Vá direto aos corações, às almas, Senhor, e que haja salvação, libertação, purificação, obras, Senhor, obras de milagres e obras sobrenaturais, Senhor. Derrama os dons, Pai, em nome de Jesus eu peço, Senhor, que abençoe aquelas irmãzinhas, Pai, que hoje foram até a frente, Senhor, dar os seus testemunhos. Abençoa, Senhor, cuidando da mente de cada um, Senhor, tirando toda a ansiedade, doenças, né, Pai, que foram faladas ali, Senhor, doenças na alma, doenças no físico, mas também, Senhor, doenças na mente. Liberta, Senhor, aquele que precisa de libertação, salvação, precisa de soluções na mente, no coração, Pai, no corpo físico e também, Senhor, na alma, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa as irmãzinhas que estão em tratamento, que estão fazendo tratamento, que estão, Senhor, aguardando alta. Pai, em nome de Jesus, abençoa o ancião, Senhor, que fez uma cirurgia, Pai, está se recuperando. Cuida, Senhor, da minha filha, cuida, Senhor, da minha casa, Pai. Seja, Senhor, o braço forte, o braço estendido, Pai, porque muitos, Senhor, confiam em carros e cavalos, mas eu, Senhor, nós que cremos no nome do Senhor Jesus, fazemos menção de Ti, Pai, que és o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Pai. Que cada um aqui, Pai, que aqui estiver, venha crer, Pai, somente em Ti, que és a minha rocha, que és a nossa rocha, a nossa fortaleza, Pai, em nome de Jesus. E tudo, Senhor, que eu liguei na terra seja ligado no céu. Aquele que bate a sua porta, a porta se abre. Aquele que pede em Ti recebe. Aquele que procura em Ti, Senhor, acha. Pai, não é por merecimento, é pela sua grandeza, pela sua misericórdia e bondade, Pai. Pois sou pó, sou cinza, Senhor, sou vaso de barro na mão do oleiro. Tudo para a honra e glória do Seu nome, e que seja feita a Sua vontade, mediante a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glórias a Deus, aleluias. Aqui a irmã Tânia se despede, e às 3 horas da manhã estarei orando. Se eu não colocar na rede social, eu estarei orando da mesma maneira, irmãos. Às 3 da manhã, farei um clamor mediante a palavra. Amém? Que Deus seja louvado. A paz de Deus a todos. Deus os abençoe na autoridade do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.